sequência dos nossos estudos, nós sempre fazemos as exposições com base nos temas que o Espírito Emmanuel nos trouxe já há muito tempo através da mediunidade de Chico Xavier. Então, atualmente nós estamos escolhendo algumas lições, né? E hoje nós estamos fazendo esse livro Fonte Viva, né? É um manancial de ensinamentos muito importante. E a lição de hoje, ela tem como tema destruição e miséria. Destruição e miséria. No primeiro momento, assim, o tema é chocante. Mas a gente foi buscar na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, que constam ali as leis morais. As leis morais. Então ali nós temos várias leis. Todos nós que estudamos o Espiritismo, a gente estuda leis. Né? Com base também nessas leis, o professor André escreveu seus livros, né? E muito importante, muito esclarecedores, né? Que ele pega essas lições aqui do Livro dos Espíritos e ele estende, aí dá mais explicações ainda a respeito do que aqui está exposto no Livro dos Espíritos. Então nós sabemos que, como o tema da noite fala em destruição e miséria, a gente foi procurar na lei de destruição, capítulo 5º, que é o capítulo 6º, item 5º, lei de destruição. E Kardec, nesse capítulo aqui, a questão 728 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: a destruição é uma lei da natureza? É uma pergunta que se faz. Aí os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Nós todos aqui que passamos pelos bancos escolares, nós aprendemos a famosa lei de Lavoisier, não é? Que diz que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, tudo que existe no solo do planeta, no globo, tudo se transforma. Tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que foi manufaturado pelo homem, tem como base o material do próprio planeta Terra. E aí a gente vê, então, aquilo que a gente chama de destruição, muitas vezes é uma reciclagem, né? É uma transformação daqueles materiais já existentes. Então, quando a gente fala nisso, a gente já traz isso para o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? Não é? O nosso corpo físico também é um conglomerado atômico, é uma construção do material que vem do chão do planeta. Nós também, nas escolas, nós conhecemos a famosa tabela periódica dos elementos. Ali tem todos os elementos que existem na natureza. Então, o nosso corpo físico, ele é composto do quê? Até nós estávamos dando uma pesquisada agora, antes de vir para cá, e nosso corpo físico é composto de carbono, de cálcio, de fósforo, nitrogênio, água. A maior parte do nosso corpo físico é água, a maior porcentagem. Depois tem, em menores quantidades, o enxofre, o cloro, o sódio, o potássio, os metais. Daí porque quando a gente está com falta de alguma coisa, a gente tem que tomar umas vitaminas, né, uns polivitamínicos aí para... Então, o nosso corpo físico é um conglomerado atômico, é feito do material da Terra. Tanto é que na Bíblia, e as religiões dizem isso, né, principalmente nos funerais. Nos funerais, quando vão lá os pastores, os padres, fazer um discurso lá, ele diz que aquela famosa passagem bíblica, né, que eras pó e ao pó voltarás. Não é? Lá no Gênesis, na Bíblia também, diz que Deus fez o homem do barro da terra.
Quer dizer, é uma simbologia, mas que diz exatamente o que é verdadeiro, cientificamente. Nós somos feitos do barro da terra mesmo, nós somos feitos do planeta Terra. E ai de nós se nós não ingerirmos mais materiais para mantermos o corpo funcionando, porque se a gente deixar de comer, a gente perece. Não é? Então, a partir da concepção no útero materno, e quando vai desenvolvendo ali o feto, depois vai crescendo aquele corpinho até vir, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma composição, uma reunião de elementos, e vai se compondo um corpo físico, que vai vir à luz, não é? E o espírito virá habitar neste corpo. O que acontece quando a pessoa morre, né? Entre aspas? Nós espíritas dizemos, desencarnou, porque o eu, a consciência, sai do corpo. Aí existe uma decomposição, né? Na gestação tem uma composição, depois na morte uma decomposição, o cadáver vai se decompor. Mas a gente diz assim, morreu, fulano morreu. O que morreu? Morreu aquele conglomerado atômico que estava à nossa vista, não é? Aquilo que a gente podia ver, aquilo que era palpável, aquele conjunto de material desapareceu da nossa vista e a gente diz que morreu. Mas todos os elementos que compunham aquele cadáver não morreram. Individualmente aqueles elementos voltaram para a natureza. A água se dissipou, o enxofre, o carbono, cada um voltou para... E isso aí vai ser reciclado na natureza para se refazer novos corpos na natureza. Não é? Então o que é um corpo físico? Ele se destrói também, é uma lei da natureza. Assim como nessas leis naturais aqui, quando a gente estuda, tem a lei de conservação também, tem a lei de conservação e a lei de destruição, né? Então Kardec aqui questionando os espíritos, eles dizem por que, né? Então por que o homem tem tanto medo de morrer? Todos nós temos medo de morrer. E todo mundo diz que ir para o céu é uma beleza, uma maravilha no mundo espiritual, mas ninguém quer ir. Porque é o instinto de conservação, a gente não quer ir para o céu agora, né? A gente quer ficar aqui quanto mais. A gente tem medo, tem horror à morte. Inclusive Kardec pergunta por quê, né? Se diz que a espiritualidade é tão bom, né? Mas ninguém quer ir, ninguém quer morrer. É o instinto de conservação. Mas aí diz assim, porque se tem o instinto de conservação, por que tem, se tem a lei de destruição? Os espíritos dizem que tem que estar o remédio ao lado do veneno, vamos dizer assim. Quer dizer, tem que contrabalançar as coisas. Nós temos que defender o patrimônio que é o corpo físico, porque o corpo físico é um instrumento de evolução do espírito. Nós necessitamos do corpo físico para o espírito evoluir, para que a gente faça as experiências necessárias, desenvolva o nosso raciocínio, a gente enfrente as batalhas, as lutas da vida, para que a gente tire proveito disso. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, não é? O espírito necessita do corpo, não é? Para evoluir, mas na medida da evolução do espírito, o espírito também promove a evolução do corpo físico e vice-versa. Basta nós olharmos os tempos das cavernas, lá milhões de anos atrás, a gente era um brucutu, né? A gente era uns grosseiros, os brucutu mesmo. Mas conforme a espécie humana foi evoluindo, o espírito foi evoluindo para e passo. E o espírito, que somos todos nós, somos consciência, a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, ampliando cada vez mais, né, nas sequências reencarnatórias milenares. Então, o que acontece? O espírito, que é o ser pensante, que somos todos nós vestimos de roupa e tiramos as roupas. Vamos comparar o nosso corpo físico como roupas, né? A gente entra e sai de corpos, constantemente, seguidamente, através dos milhares e milhares de anos. A gente usa corpos e descarta os corpos, usa corpos e descarta os corpos. É dessa maneira que nós evoluímos, não é? Então existe a lei de destruição, porque tudo tem que se destruir, não é? Para que possa se renovar. E aí então existe aí essa destruição. Kardec diz que tem uma destruição necessária, essa que nós falamos, para que tudo se renova. E tem a destruição abusiva, que quando o homem, de uma forma,
vamos dizer assim, não compreensiva, quando o homem não compreende a natureza, quando o homem agride a natureza, ele está provocando uma destruição abusiva, não é? Então, muitas vezes o homem promove, pela sua ignorância, ou talvez pelo seu egoísmo, pela sua prepotência, pelos defeitos humanos que nós temos, nós promovemos, né, destruições abusivas desnecessárias. Então acontece nós estamos vendo aí catástrofes em todos os lugares do mundo. Então tem as catástrofes naturais, porque o ensinamento espírita diz que nós, ao reencarnarmos, nós estamos sujeitos à condição planetária, né? São chamadas vicissitudes da vida terrena. A gente reencarna nesse nosso planeta aqui, a gente está sujeito sim a terremotos, a vulcões. Isso existe desde que o homem é homem na face da terra. Estamos sujeitos às vicissitudes da vida terrena, não é? Estamos sujeitos às moléstias, não é? Estamos sujeitos aí aos vírus, né? Aí já temos um vírus novo aí, né? Que tá na mídia aí, o coronavírus, né? Nós temos aí o Aedes aegypti, que o homem ainda não conseguiu debelar, né? Mas o homem, por sua, vamos dizer assim, por seu relaxamento, não cuida do seu próprio quintal, né? E deixa proliferar os imundícies. Então, isso aí acontece e toda essa situação. Então tem as destruições naturais necessárias e tem as destruições provocadas pelo próprio homem, não é? Então tem que haver esse equilíbrio. Nós defendemos o nosso corpo físico, não queremos desencarnar, não queremos morrer. Então chama-se lei de conservação, né? Até os animais defendem as suas proles, né? Todos se defendem, todos querem viver, né? E tem a lei, porque nós todos vamos desencarnar, né? Como diz aquele vídeo que você passou aqui, você vai embora, eu também vou embora. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 10 anos, não sei, a gente vai embora, tá? E tem uma pergunta aqui, que essa pergunta aqui, mais à frente aqui no Livro dos Espíritos, que são os flagelos destruidores, não é? A questão 737 de O Livro dos Espíritos. Aí tem na pergunta de Kardec, a gente tem que inclusive contextualizar certas coisas, porque tudo tem a sua época, né? Tem o seu conhecimento de época, o seu entendimento, o vocabulário de época. Então, evolução da humanidade, do pensamento humano, do conhecimento científico. Mas na época de Kardec, há mais de 160 anos atrás, ele fez essa pergunta aos espíritos, a 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aqui no Livro dos Espíritos, com que fim Deus castiga a humanidade? A gente tem debatido muito essa palavra aqui, né? Aí a resposta dos Espíritos, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos, né? Que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, essa é uma pergunta. Com que fim Deus castiga? Mas a gente tem falado aqui reiteradas vezes que a lei natural, que nós chamamos de lei de Deus, lei divina, ela não é punitiva, ela é altamente educativa, tá? Nós evoluímos através da interatividade nossa com a lei. Nós temos liberdade de ação, de pensamento, de escolhas, nós interagimos com a lei do universo. E nós colhemos os resultados da nossa interatividade. Então, quando se faz essa pergunta aqui, com que fim Deus castiga, está se colocando um Deus antropomórfico, um Deus homem que está lá no céu, que é a ideia antiga que nós tínhamos através das religiões, que Deus é um homem que está lá num lugar alhures, no espaço-tempo, que a gente não sabe aonde, e de lá, esse homem, esse ser, controla as nossas vidas aqui na Terra. Se nós pensarmos dessa maneira, esse simples fato anula o nosso livre-arbítrio. Esse tão decantado livre-arbítrio que todos nós espíritas falamos. Olha, ou nós temos livre-arbítrio, ou temos
o controle externo de Deus para conosco. Então, em determinados momentos da obra, aqui a gente estudando o livro dos Espíritos, em determinados momentos, Deus permite alguma coisa. Em outros momentos, Deus não permite alguma coisa. Nesses termos está escrito aqui na obra. Então, nós temos que tirar dessa simbologia um ensinamento mais profundo. Na verdade, se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos errar à vontade, e vamos errar. Porque também a obra espírita diz que nós partimos da simplicidade e da ignorância. Todos nós partimos da estaca zero, com as possibilidades iguais para todos, dependendo da força de vontade e do querer de cada um. Então nós podemos acelerar ou retardar o nosso processo evolutivo. Depende da nossa vontade, depende da nossa atitude diante da vida. Porque muitas vezes nós podemos ser espíritos, como nós podemos dizer? Espíritos preguiçosos, né? Indolentes, que não têm muita vontade, não têm ambição, não querem ir para frente. E tem outros não, tem outros que são buscadores, são persistentes, querem conhecer, têm vontade, então aceleram o seu processo de progresso. Né? Então, nós vemos que esse controle externo de Deus, na verdade, nós temos que trazer esse Deus, eu costumo dizer, nós devemos realocar Deus. A gente tem que tirar Deus lá de cima, de uma posição externa a nós, e trazermos esse mesmo Deus para dentro das nossas consciências. Que é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. Eles respondem curto e grosso, é na consciência que está a lei de Deus. Então, se a lei de Deus está na consciência, quem é que vai fazer essa regulamentação e esse julgamento? Que é a palestra que o Kardec vai fazer, né? O Código Penal dos Espíritos. Ele vai fazer essa palestra segunda-feira, que vai dizer que a lei está implantada nas nossas consciências. Só que nós vamos tomando conhecimento da lei na medida da nossa evolução. É claro que enquanto nós estamos mais atrasados, a gente não tem pleno conhecimento da lei. Mas esse pleno conhecimento da lei, ele é lento e gradativo. É na medida da nossa evolução, a gente vai compreendendo a lei pela nossa interatividade, pelos erros e acertos, pela colheita de resultados satisfatórios ou insatisfatórios. A gente vai achando o que é certo e o que é errado. E nós vamos fazendo a nossa autorregulamentação. Nós vamos fazendo a nossa autocorreção perante a lei. Trata-se de sintonias, não é? A lei universal tem a sintonia. E o nosso trabalho como espíritos é nos aproximarmos cada vez mais, elevarmos a nossa sintonia vibratória para nós sentirmos essas vibrações mais sublimes, mais elevadas, e gradativamente nós vamos nos aproximando cada vez mais de um ideal superior, de um conhecimento melhor. Então essa busca, que é chamada nos evangelhos, que da busca do reino de Deus. Mas aí a gente volta lá aos evangelhos, que são muitas vezes mal compreendidos. Né? Lá nos evangelhos, a gente já repetiu isso aqui muitas vezes, está claríssimo lá, sem subterfúgio, sem nada. Está escrito lá, quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Não tem coisa mais clara do que isso. E as pessoas ainda estão achando que o reino de Deus está lá no céu, que é depois que você morrer, você vai para lá. Mas não tem nada mais claro do que isso. O reino de Deus está dentro de vós. O mestre falou isso, está lá nos evangelhos. Todo mundo fala isso, mas não percebe. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, ora, eu tenho que achar ele. Né? Ele está aqui comigo, mas não descobri ainda. Aí Jesus dizia, é igual uma pérola escondida, uma semente que está lá dentro da tua consciência. E o Espiritismo diz a mesma coisa, Deus está dentro da tua consciência. Né? Quando Paulo de Tarso fala do Cristo, né? O Cristo cósmico que está presente em todos nós é a mesma coisa, é a presença divina em nossas consciências. Né? Todos nós temos que trabalhar o nosso Cristo interno, desenvolvermos o nosso Cristo interno. Então, essa questão de castiga a humanidade é uma interpretação nossa, antropomórfica. Porque quando nós sofremos diante da vida,
nós achamos que Deus está nos castigando. O que eu fiz de errado para Deus me castigar desse jeito? É uma colheita de resultados infeliz que nos faz sofrer, tanto fisicamente como emocionalmente, psicologicamente, a gente sofre. E esse sofrimento faz com que a gente comece a pensar, comece a procurar onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado. E quando a gente descobre aquilo que fez de errado, nós temos que nos perdoarmos a nós mesmos. Perdoar. Não tem que pedir perdão para Deus, porque Deus não precisa perdoar. Até, né, se ele falar Deus não perdoa porque Deus não precisa nos perdoar. Né? Deus não tem mágoas de nós. Deus nos fez simples e ignorantes, portanto o nosso erro, a nossa imperfeição está implícita na lei. Faz parte da lei. Então errar é humano, já diz o ditado popular, errar é humano. Então se a gente erra, a gente não está blasfemando contra Deus, a gente não está contra Deus, não. É um processo natural errar. E nós vamos aprender com esse erro, é didático. O erro nos ensina. E aí então a gente vai devagarinho descobrindo, eu errei por isso, por isso, por isso. Pelo sofrimento, pelo cansaço, a gente vai mudando as nossas atitudes perante a vida, os nossos pensamentos perante a vida. Então, a gente falou bastante dessa questão da destruição, né? Essa destruição física que acontece no mundo, que a gente tem visto aí, né? Esses dias aí, o que aconteceu lá em BH, a destruição que houve lá, aquele Sobradinho, como é que chama lá? Brumadinho, né? Aquelas represas que estouraram lá, tudo isso aí foi o homem, né? E muitas vezes, nos meios espíritas, tem muitos espíritas aí que são velhos de espiritismo e ainda ficam acreditando que isso aí é karma coletivo, que Deus reuniu aquele pessoal lá, eles têm que morrer para pagar o pecado deles lá. Então a gente já não aceita mais isso aí, grande parte do movimento espírita já critica isso aí. Na verdade, você está sujeito àquela situação, você está morando lá, é uma situação de risco, não é? O ser humano que gerencia aquilo lá, que construiu aquilo lá, houve ali uma inépcia, ou houve ali como nós podemos dizer, uma falta de cuidados, e aconteceram essas tragédias, não é? Porque foi o homem mesmo que provocou essas tragédias. Então nós estamos sujeitos às intempéries naturais do planeta, e estamos sujeitos também a essas destruições provocadas pelo próprio homem. Agora, então, dito isso aqui mais ou menos que a gente falou sobre o Livro dos Espíritos, vamos trazer isso aí para o lado íntimo, para o lado espiritual nosso, com a lição do Emmanuel, que tem esse título, Destruição e Miséria. Assim como essas destruições físicas trazem miséria humana, vamos trazer isso aí para o nosso mundo íntimo, o nosso mundo psíquico, que aí é o que nos interessa, que é o próprio espírito. E aí existem destruições mentais, psicológicas, que nos trazem misérias emocionais e psicológicas. Não é? Aí Emmanuel, quando ele escreve essa lição aqui, ele se baseia numa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz o seguinte, pensando só esse versículo, diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria, que é o título do nosso estudo da noite. Por que Paulo disse isso aí? Paulo estava se referindo ao povo judeu. Quem vai lá na carta de Paulo, lá na Bíblia, e lê lá, ele está dizendo que tem os judeus de especial, que tem. Se eles conheciam a lei, né? Eles tinham a lei na mão, eles tinham o ensinamento lá do Velho Testamento, os 10 mandamentos, né? Eles receberam dinheiro, era o povo escolhido de Deus. E Paulo criticava o povo. Por que o povo está cheio de pecados? Por que esse povo está nessa miséria? Porque conhecem a lei, mas não agem conforme a lei. São hipócritas. Então Paulo está dizendo isso para o povo judeu, está dizendo, né, que em seus caminhos há destruição e miséria. Então a gente traz isso para nós, para a nossa atualidade de hoje.
nós não podemos pretextar ignorância. Não podemos pretextar ignorância. De uma certa forma, todas as religiões nos ensinam moral e ética. Todas as religiões nos ensinam moral e ética. Nos ensinam valores humanos, nos ensinam valores de família. Todas as religiões, não é? E o Espiritismo, além disso, vai além. O Espiritismo mostra a continuidade da vida, a pré-existência nossa como espíritos, de longa data, de longos milênios, não é? E a continuidade da vida eternamente para além deste corpo físico. Então o Espiritismo nos dá uma visão ampla da vida. Então nós não podemos pretextar ignorância. Nós sabemos teoricamente as coisas, e por que não fazemos? Porque muitas vezes erramos, porque muitas vezes patinamos, recalcitramos na vida e erramos. E aí o que acontece? Existe destruição mental e miséria mental. Miséria mental. Quando os seres humanos estão assim na vida em miséria mental, não é? Aí Emmanuel diz o seguinte: o que significa essa miséria espiritual e mental nossa? O que significa isso aí? São resultados infelizes da nossa interatividade com a lei. Já que na vida nós temos liberdade para fazer o que queremos, pensar e fazer o que queremos, nós temos essa liberdade, é o livre-arbítrio. E quando a gente erra, a gente toma atitudes erradas na vida, a gente colhe resultados tristes, né? Então, é quando nós nos afastamos da lei. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei. O Espiritismo nos ensina isso. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei. Ele perde a sintonia com a lei do universo. Então ele perde o equilíbrio, perde o rumo. E aí ele cria miséria mental, miséria dentro de si mesmo. Então, quando nós nos afastamos da lei, é por ignorância mesmo. A primeira palavra é por ignorância, é por não conhecer. É por inexperiência da vida. Ou talvez, na continuidade disso aí, por teimosia. Porque muitos espíritos encarnam, reencarnam seguidas vezes e teimam no mesmo erro, até que aprenda, né? Então, o nosso relacionamento em sociedade, nós compartilhamos o nosso estado íntimo, a nossa maneira de ser, e com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente dentro do lar, com a nossa família, não é? E com a sociedade onde nós convivemos, no nosso trabalho, no nosso estudo, aonde quer que estejamos. Então, Emmanuel vai elencar aqui para nós que o ocioso, aquilo que a gente falou antes, o preguiçoso, aquilo que não quer nada com a vida, né? É ocioso, preguiçoso, e muitas vezes nós fica rezando e pedindo para cair as coisas do céu de graça, que não cai. Tudo na vida é fruto do trabalho. Então, o ocioso, ele é ocioso para si mesmo, ele atrasa a sua evolução, né? Mas ele também contamina os que estão à sua volta. Ele elimina o bom ânimo do grupo onde ele está presente. Elimina o bom ânimo. Em todas essas situações aqui, o homem vai contaminar. O negativista tem aquela pessoa que é negativa, né? Tudo está ruim, nada está bom, tudo está ruim, reclama de tudo, tudo está ruim. Então o negativista, ele destrói as esperanças. Nós temos que ter esperanças de dias melhores, porque essa esperança, esses dias melhores vai depender da nossa ação. O vicioso, vícios existem de todos os tipos, não é? Desde os vícios físicos, através das drogas, das bebidas, do tabagismo, de tantas coisas, e também os vícios mentais, psíquicos, o nosso pensar desequilibrado diante da vida, né? Então esse vicioso, ele sufoca as virtudes nascentes. Todos nós estamos trabalhando para adquirir virtudes, valores, e isso o vicioso sufoca essas virtudes, né? O desesperado, a pessoa que fica desesperada diante da vida, isso acontece com todos nós, né? Diante das grandes dificuldades da vida, a gente fica desesperado, né? Então ele apaga o clarão da confiança. Aí, quando eu vejo isso aqui, ó, o clarão da confiança, eu me lembro do mantra que a gente diz todos os dias, né? Alegra-te e espera com confiança,
porque o céu te socorrerá por meios que desconheces. Deus continua agindo. Eu particularmente repito isso todos os dias da minha vida. Então o céu te socorrerá aqui. O céu é uma representatividade das leis naturais, é uma simbologia. O céu simboliza as leis naturais. Então a gente tem que se alegrar e esperar com confiança, porque muitas vezes nós somos afoitos, nós não temos paciência, nós não sabemos esperar, não é? Se a gente quer comer do fruto de uma árvore, nós temos que esperar a época certa daquela árvore produzir o fruto. Temos que ter paciência de esperar a época certa. Então, se nós queremos colher bons frutos, nós temos que ter esperança, plantar, cuidar, adubar, para que colhamos os bons frutos da vida. É um trabalho nosso. Então, o desesperado apaga o clarão da confiança. A gente deixa de confiar na lei do universo. Não é? É muito comum a gente dizer assim, vou entregar na mão de Deus, que Deus resolva para mim. É muito cômodo, é muito comodismo a gente falar isso, vou entregar na mão de Deus. Não é? Como se Deus fosse resolver o nosso problema e a gente de braço cruzado, inerte. Mas não é assim, né? Lá no Evangelho está dito assim, trabalha que o céu te ajudará. Trabalha, porque se você trabalhar, você será secundado pela lei. A lei vai te... né? Eu costumo dizer que Deus é uma potência em estado neutro dentro de você, na tua consciência. Se você não fizer nada, Deus fica paradinho ali, quietinho dentro da tua consciência. Você tem que acelerar, você tem que atuar com Deus. Acionar Deus. Você tem que acionar Deus, acionar a potência dentro de você. Você tem que tomar a iniciativa de querer e ir. Aí a lei vai junto, a lei está propícia a isso. Mas se você for preguiçoso, ocioso, como está dizendo aqui, não vai. Né? O triste, pessoa tristonha, está sempre cabisbaixa, né? Ela asfixia o otimismo. Então, veja que Emmanuel coloca essas situações nossas, que além de prejudicar a nossa própria evolução íntima, nós também contaminamos o meio ambiente onde nós vivemos, o meio psicológico onde vivemos, que é a nossa família, a sociedade, o nosso trabalho, a nossa religião, onde quer que estejamos. Nós temos a capacidade de poluir ou de sanear um ambiente psíquico, uma situação, com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nós temos essa capacidade de interferir, bem ou mal, depende do nosso estado de espírito. Entende? Então, para a gente encerrar essa exposição, quando nós destruímos, que o tema ali é destruição e miséria, né? Então, quando nós destruímos os valores imortais que o espírito tem que a gente tem que conquistar, e às vezes a gente já está conquistando a duras penas, com muitas experiências, com muita luta, muito sofrimento. A gente está construindo esses valores, mas quando a gente destrói esses valores, a gente está criando miséria para dentro de nós mesmos. Miséria psicológica, miséria moral, miséria espiritual. Não é? Então, esta é a lição que o Espírito Emmanuel nos ofereceu para a nossa reflexão. Vamos pensar no assunto para conosco mesmo. Procuremos, então, aplicar esses ensinamentos para dentro das nossas próprias consciências. Não é? Muita paz a todos.